Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, eu quero agradecer a sua companhia nessa meditação, desejar um excelente dia e um final de julho debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Ainda estamos falando sobre Jesus e hoje, de forma muito especial, a forma como ele não só olhava para os pecadores, os doentes, os necessitados, mas também como ele era capaz generosamente de se aproximar, de tocar, de se importar, de curar, de transformar, de restaurar e de reconduzir a uma nova caminhada, que é exatamente isso que ele vai fazer com um doente no capítulo 5 de Lucas, do versículo 12 até o versículo 15, que vai nos dizer assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O termo lepra descrevia uma variedade de doenças de pele, desde a psoríase até a lepra verdadeira. Os sintomas poderiam ser leves, com manchas brancas sobre a pele, ou severos, com grandes feridas e a perda de dedos das mãos ou dos pés. Para os hebreus, a doença deixava suas vítimas cerimonialmente impuras e inaptas para adoração. Qualquer um que entrasse em contato com um leproso também era considerado impuro. Por isso, os leprosos eram mantidos isolados do restante da comunidade, já que um leproso não podia permanecer em comunidade. A cura provavelmente aconteceu nos arredores da cidade. Os leprosos eram proibidos de se aproximar de outras pessoas e tinham de gritar impuro, a fim de evitar o contato acidental. Jesus, todavia, tocou o leproso e o curou. Lucas vai falar de um termo muito especial, porque não era um leproso comum. Era um homem coberto de lepra. Isso significa que estava num estágio severo da doença. E Jesus, então, se aproxima e toca o doente, o que era proibido não só se aproximar, mas também tocar. Era extremamente contagioso e uma das enfermidades mais repugnantes. O leproso era condenado ao total confinamento, longe dos familiares e da sociedade. Ninguém ousava tocar em um leproso por medo de ser contagiado. A fé em Cristo Jesus fez com que aquele homem leproso se ajoelhasse diante de Jesus, um profundo gesto de adoração. Ele encostasse o rosto no chão, um profundo gesto de humildade, e pedisse a cura, um profundo gesto de fé. Jesus sempre compadecia-se dos que sofriam e, diante de tamanha fé, estendeu o seu gesto de pai amoroso, atendendo ao pedido do enfermo. Jesus está atento às súplicas dos que, com singeleza de alma e humildade, a exemplo desse leproso, buscam a cura dos seus males. Traz algumas características que estão diretamente ligadas à vida deste leproso. Ele então diz: isolado, rejeitado, condenado, cheio de medo e marginalizado. Olhando para esse homem que tinha que ficar isolado, rejeitado, condenado, cheio de medo e marginalizado,
Eu fiquei pensando em quantas pessoas hoje, no século 21, estão atravessando a mesma realidade que esse homem anônimo, nós não sabemos o nome dele, sabemos apenas que ele estava coberto de lepra e que ele foi capaz de se render diante da majestade do Deus Todo-Poderoso, porque ele se humilhou, ele se rendeu em um gesto de adoração e ele clamou por socorro num profundo gesto de fé, como eu citei anteriormente, né? Que ele teve gesto de adoração quando ele se ajoelhou, quando colocou o rosto no chão, ele teve um profundo gesto de humildade, e quando ele pediu a cura, ele teve um profundo gesto de fé. Quantas pessoas hoje estão marginalizadas, isoladas, amedrontadas, sofridas, famintas, condenadas, rejeitadas e condenadas à morte, porque são os leprosos do século 21. E quando eu olho para esse leproso que Jesus se aproxima, nenhum sacerdote faria isso, mas Jesus faz. E Jesus não só se aproxima, Jesus também toca. É capaz de abraçar, sem medo de ser contagiado ou de ser atingido pela mesma doença, pela mesma moléstia, pela mesma desgraça, pela mesma tragédia. Olhando agora para nós como igreja, como povo de Deus, nós somos o povo de Deus, como a Bíblia vai dizer que nós somos o povo eleito, a geração separada, consagrada para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olhando para Jesus e esse homem que está coberto de lepra e que é capaz de se render diante do poder do Todo-Poderoso, e olhando para nós hoje e diante de todos esses marginalizados, qual tem sido a nossa postura? Como temos olhado para tantos que precisam conhecer Jesus, abraçar Jesus e encontrar Jesus? E que nós somos as testemunhas, nós somos as testemunhas que levamos a mensagem do poder de Deus para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero deixar aqui essa reflexão hoje cheia de temor e tremor, diante do que nós precisamos enxergar, nos aproximar, tocar, socorrer, proferir palavras de cura e ajudar abençoando a vida dessas pessoas. Eu deixo essa reflexão hoje cheia de temor e tremor. Que Deus nos ajude a encontrar as respostas em Cristo, porque Ele é o modelo da compaixão, da graça, do socorro de Deus para a vida de todos os que precisam. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.